E aí, bora fazer um exercício sobre proclamação da República aqui no Brasil? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis nessa ondinha do saber. Lembrando que hoje a gente vai aí de exercício sobre proclamação da República. Mas antes da gente continuar, lembra de dar um like aí então no vídeo, já também ativar o sininho, se inscrever no canal, né? E também dar uma olhada no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa. Lembrando que agora também a gente está no Spotify, lá é podcast, dá uma acompanhada lá nos áudios das aulas também. Lembra que esse texto aqui é da Emília Viotti da Costa e caiu aí numa questão, né, do vestibular da VUNESP há um tempo atrás. E o texto fala sobre a proclamação da República e, como nós veremos, o envolvimento aí de militares. O texto é meio longo, mas, né, para quem não gosta de ler, infelizmente vai ser um sofrimento aí, mas vamos interpretando junto e, como diz o esquartejador também, vamos por partes. Mas nós temos que o texto já começa ali com a ideia de que a proclamação da República, que é o ponto principal aí que, né, o texto está colocando, não é um ato fortuito, né? Não é um ato aí, como ele já coloca na sequência, nem obra do acaso. Então não é um ato, né, que aconteceu do nada e tal, que foi obra do acaso, né, um ato fortuito, um ato que surgiu do nada e tal, como chegaram a insinuar né, os monarquistas. Então tem essa visão aí de que os monarquistas falam, surgiu do nada lá a proclamação da República. Não é tampouco o fruto inesperado de uma parada militar aí, né? No sentido daquela ideia de que não foi também só uns militares lá que se juntaram, fizeram lá, né, uma parada militar e tomaram o poder. Então tem esse conflito em relação à leitura aí sobre a proclamação da República no Brasil. Mas o texto continua ali para vocês. Os militares não foram meros instrumentos dos civis, que é aquela visão de que os civis utilizaram, né, esse braço forte, mão amiga do exército, para tomar o poder e de que eles não aceitaram deixar o poder muito bem logo lá no início. Então está falando, os militares não foram meros instrumentos, não foram utilizados apenas pelos civis. Nem foi um ato, então fala dessa relação aí também, só para a gente continuar aqui, fala dessa relação também dos militares com os civis. Nem foi um ato de indisciplina que levou os militares a liderar o movimento da manhã de 15 de novembro, que eu espero que você saiba né, a data da proclamação da República no Brasil, como tem sido dito às vezes. Então está falando que nem foi só essa ideia de que os militares foram usados pelos civis para tomarem o poder, nem de que os militares lá do nada fizeram essa proclamação da República. Mas o texto da Emília Viotti da Costa continua aí para nós na sequência para vocês. Alguns deles tinham sólidas convicções republicanas. Está falando de quem, gente? Volta lá se você se perdeu. Está falando dos militares, certo? Então, o texto está falando que alguns deles, os militares, tinham sólidas convicções republicanas. Então, essa ideia de que a mentalidade republicana que os militares tinham nesse momento, final do século XIX, né, 1889, a proclamação da República, de que eles têm também lá aquela relação, né, de uma mentalidade abolicionista e republicana com a participação dos militares do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai, lutando não só ao lado, então, de soldados e escravos negros, mas de duas repúblicas como a da Argentina e do Uruguai. Então aí que vem essa ideia de que eles já tinham, esses militares brasileiros, sólidas convicções republicanas. Eles tinham ligação com o republicanismo, com a ideia do positivismo também de Auguste Comte, que falava lá, né, de uma ditadura republicana, da ordem, amor e progresso e tal. E já vinham conspirando há algum tempo. Então tá falando que os militares não foi do acaso, do nada, né, de que eles já vinham conspirando um tempinho lá, né? Tanto que você tem a questão militar, que ao longo da década de 1880 aumenta, né, o choque ou, né, o atrito aí entre os militares e o governo monárquico brasileiro. Imbuídos, né, carregados então de ideias republicanas. Então, de novo, se você não se ligou, ela reforça essas ideias republicanas. Estavam convencidos, olha que legal agora, estavam convencidos de que resolveriam os problemas brasileiros liquidando a monarquia, então acabando com a monarquia e, né, instalando a república. Então, de que eles viriam, né, e ao proclamarem a república e acabarem com a monarquia, eles resolveriam os problemas brasileiros. Basicamente, em outras palavras, você pode falar de que eles virariam os heróis, de que eles salvariam, então, né, o Brasil.
certo? Tá aí um texto, Emília Viotti da Costa, da Monarquia à República, 1987. Esse foi só o texto. Você fala, nossa, tudo isso? O ideal é você fazer o exercício analisando dessa forma, com calma, mas é claro que sempre, né, tem essa tensão do vestibular da prova, mas vamos por partes, como diz o escartejador aqui, vai na sequência para você o enunciado, o que ele pede. Uma questão, exercício aí da VUNESP fala, o texto identifica a proclamação da República como resultado. Daí tá, letra A. Foi resultado da unidade dos militares. Primeiro de tudo, os militares, eles eram um grupo homogêneo, todo mundo era a favor da proclamação da República. Não dá para afirmar isso, né? E nem muito menos o texto aí identificou a proclamação da República com essa situação. Então tá aí para vocês, né, que foi resultado da unidade dos militares, acho que não, né, que agiram de forma coerente e constante na luta contra o poder civil que prevalecia durante o Império. Pô, se ele falou que os militares e os civis se aproximaram para fazer o movimento também de 15 de novembro, tem essa história de que eles foram contra o poder civil, né, durante o Império. Ah, mas o Dom Pedro II, a família lá, né, real brasileira, era civil. Tudo bem, mas isso não afastou aí a aliança dos republicanos militares e republicanos civis no golpe republicano de 15 de novembro de 1889. Então, e o texto, de novo, o que o texto identifica? Ele quer saber, aí você fala, mas parece certa, não quer dizer que é certa, né? Tem essa ideia aí de que ela parece estar certa, mas ela quer o que o texto está identificando, beleza? Então, a alternativa A, ela está certa? Não está certa, correto? Vamos para a próxima aí, letra B, então, agora para você. Na letra B. Então, né, aí volta lá de novo o enunciado. O texto identifica a proclamação da República como resultado. Letra B. Resultado da fragilidade do comando exercido pelo imperador frente às rebeliões republicanas que agitaram o país nas últimas décadas do Império. Primeiro de tudo, rebeliões republicanas que agitaram o país nas últimas décadas do Império. Se você for lembrar, assim, a última grande revolução ou revolta que acontece aí no Segundo Reinado é a Revolução Praieira em 1848, né, em Pernambuco e tal, e que, na verdade, se você for ver, 1848 é a primeira metade do século XIX, ou, na verdade, as primeiras décadas aí você poderia falar, porque lembra que as últimas décadas do Império são as décadas de 1870 e mais ainda 1880. Então, né, falar assim, tinha uma fragilidade do Dom Pedro, tem até aquela história da charge que retrata o Dom Pedro, né, deitado, dormindo lá numa poltrona, e o jornal O País lá, né, no colo dele, mostrando que ele estava indiferente aos problemas do Brasil? Tem. Só que o texto, de novo, identifica isso aí. E segundo, rebelião republicana, lembra que tudo bem, você fala, mas teve a Revolução Farroupilha, uma rebelião regencial lá em Santa Catarina, e principalmente no Rio Grande do Sul, que vai até 1845. Primeira metade do século XIX também. Então, assim, Revolução Praieira, assim como lá, né, o final da Sabinada, o final da Revolução aí, Farroupilha, né, a Revolução Praieira, são os movimentos que ainda acontecem durante o Segundo Reinado. Mas essa aqui não tem nada a ver. E, de novo, o texto está identificando, né, a proclamação da República como resultado dessa fragilidade? Não falou nada disso. Acho que a letra nessa aí está errada. A letra C, então. A proclamação da República, o texto identifica como resultado de um projeto militar de assumir o comando do Estado brasileiro e implantar uma ditadura armada, afastando os civis da vida política. Então aí que vem essa história. Tudo bem que eles eram favoráveis a uma ditadura republicana com a influência lá positivista do Auguste Comte, mas, de novo, o texto identifica isso? Segundo, é uma ditadura necessariamente armada? Não, necessariamente. Eles viam uma postura ditatorial. Lembra, nem toda ditadura é militar, nem toda ditadura é também armada, você pode falar, né? Então você tem, por exemplo, Vargas lá no Estado Novo, ele não tinha uma ditadura militar, o Vargas não era militar, né? Então ficar esperto nessa história de que nem toda ditadura é militar, você tem ditadura civil, como muitos autores consideram a ditadura aqui no Brasil, né, o período de 1964 a 1985, como uma ditadura civil-militar.
né? Então também ficar esperto nessa situação aí. Bom, mas lembrando, o texto identifica isso, foi um projeto de assumir então o Estado brasileiro, impor uma ditadura armada e afastar os civis completamente do poder, sendo que o texto fala que eles podem até ser vistos como manipulados pelos civis para tomarem o poder, proclamar a república. Essa aí, cheirinho de errado. Para você, então, a gente, não acha legal essa letra C e também você está acompanhando. Está acompanhando? Está entendendo? Vê aí se tem algum exercício, se tem dúvida, manda pra gente aí, pra gente dar aquela resolvida e comentada, hein? Mas para você que tá assim, nossa, você tá tenso, você tá querendo saber qual que é o resultado desse exercício, vamos para a letra D, então? Olha a letra D para você, né? Então, o texto identifica a proclamação da República como resultado da disseminação, né, do espalhamento, da difusão de ideais republicanos e salvacionistas nos meios militares. Já dizia o cowboy, o garoto vaca. Interessante essa, não? Porque olha lá, ideal republicano entre militar, o texto falou isso. Ideal salvacionista entre militar, ai professor, não falou isso. Como não? Falou que eles iam resolver os problemas do Brasil, tipo de uma tacada, acaba com a monarquia, proclama a república, resolvemos isso aí. Interessante essa aí. Então, ideais republicanos e salvacionistas nos meios militares que articularam a ação da derrubada da monarquia. Já dizia o cowboy, o garoto vaca. A letra D é a correta. Ficar esperto que achamos a correta, mas se lembre que estudar não é só descobrir que aquela alternativa é a correta, mas também descobrir por que aquela outra alternativa está errada. Então, você saber identificar também um erro na outra alternativa. Por isso que a gente tem ainda a alternativa E para dar uma analisada. Na alternativa E, então, lembre que fala que o texto identifica a proclamação da República como resultado de uma conspiração de civis. Pode ser, calma lá, né? Que recorreram aos militares para derrubar a monarquia e assumir o controle do Estado brasileiro. Aí você vira e fala, professor, mas essa aí não é? Não foi isso que lá também o texto falou? Só que aí vem, o texto falou que isso aqui é uma das visões que são apresentadas. E por sinal, o que o texto apresenta, na verdade, é que tinha conspiração entre os militares contra o governo monárquico rolando faz tempo, que tinham ideais republicanos e também não apresenta aí, mas ideais também positivistas entre os militares brasileiros. Então, não é isso que o texto identifica. O texto identifica que isso, a situação dos civis usarem os militares para tomarem o poder, é uma das explicações que o texto não concorda muito com, então, aí, essa proclamação da República. Então, com isso aí, de novo, se você se perdeu, a gente viu aí que a alternativa desse exercício correta é justamente a letra D de dado, e aí vai para você o quê? Espero que você tenha gostado mais uma vez dessa resolução desse exercício. Lembrando, se você não deu o like ainda no vídeo, dá o like no vídeo, ativa lá o sininho também, dá uma olhada no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa e dá uma escutada também lá nas aulas, nos áudios lá do Spotify. É isso aí, galera, valeu, não esquece de compartilhar aí para que esses vídeos cheguem cada vez mais pessoas, ajudem mais pessoas aí, até aí na construção dos seus sonhos em direção a um concurso público, mas principalmente também a um vestibular, ao Enem, mais um conhecimento em geral aí. Obrigado, gente, valeu aí, até mais, até o próximo vídeo aí aqui com o Prof. Elvis no História em Casa. Até mais, tchau, tchau, hein, valeu.